Em 1999, o Brasil adotou o tripé macroeconômico. 3 pilares: meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. O modelo foi desenhado para estabilizar a economia depois da crise cambial que destruiu a âncora do dólar, e funcionou, pelo menos, para domar a hiperinflação. Mas há uma pergunta que o debate econômico dominante evita responder. Se o tripé existe para estabilizar o Brasil, por que o capital offshore brasileiro acumula 4 a 5 vezes mais do que as próprias reservas do Banco Central? Quem, afinal, está sentado nesse tripé? A resposta não é incompetência. Não é submissão a uma cartilha neoliberal. A resposta é mais precisa e mais incômoda. O primeiro pilar é a meta de inflação. O Banco Central usa a taxa Selic para manter o IPCA dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. O segundo pilar é o câmbio flutuante. O real flutua livremente no mercado, sem banda, sem intervenção sistemática do Banco Central. O terceiro pilar é o superávit primário. O governo deve gastar menos do que arrecada antes do pagamento de juros, para sinalizar responsabilidade fiscal. 3 pilares razoáveis em teoria. O problema não está nos pilares. Está em como cada um é operado e para quem o resultado é direcionado. Porque o mesmo instrumento pode servir ao desenvolvimento nacional ou à extração de riqueza. Depende de quem segura o cabo. Na prática, o Brasil opera como 2 países distintos sob o mesmo CNPJ nacional. Chamemos de Brasil o país real, o trabalhador, a indústria, o consumidor, o contribuinte. E chamemos de Brasil o capital offshore de origem brasileira, domiciliado em paraísos fiscais e centros financeiros internacionais. O tripé, na sua operação atual, não serve aos 2 igualmente. Para o Brasil, ele entrega inflação importada pelo câmbio desvalorizado, juros reais que asfixiam a produção, desindustrialização, dívida pública crescente e austeridade fiscal que corta investimento social. Para o Brasil, ele entrega carry trade lucrativo, ágil em dólar garantido pelo Banco Central, lucros e dividendos remetidos ao exterior, e a possibilidade de comprar ativos brasileiros a preço de banana. O processo tem uma sequência lógica e contábil. Primeiro, o câmbio flutua sem gestão ativa. O real se desvaloriza cronicamente. Segundo, a desvalorização gera inflação importada, não por excesso de demanda, mas pelo custo do câmbio alto em insumos, energia e alimentos. Terceiro, o Banco Central responde subindo a Selic para cumprir a meta de inflação. Mas juros altos não combatem inflação de câmbio. Eles apenas encarecem o crédito e asfixiam a produção. Quarto, com juros reais de 10% ao ano, o Brasil vira o destino mais lucrativo do mundo para quem toma dinheiro barato no exterior e aplica em títulos públicos brasileiros. É o carry trade. O capital entra, lucra e sai. Quinto passo: na saída do capital especulativo, o Banco Central vende reservas para suavizar a saída, garantindo que o investidor receba seus dólares sem perda cambial. O custo dessa garantia é socializado, pago pelo contribuinte brasileiro. Sexto, o governo arrecada impostos, majoritariamente sobre o consumo, pagos pelos mais pobres, e usa esse dinheiro para pagar os juros da dívida pública aos detentores de títulos. É a maior transferência de renda da história do país. Sétimo, o ciclo se fecha com a dupla alavanca. Com o real desvalorizado, poucos dólares compram muitos reais. Com a bolsa deprimida em dólar, esses muitos reais compram muitas ações. O capital offshore entra, compra ativos reais brasileiros a preço de banana e aguarda a próxima valorização. Lucro no exterior, prejuízo no Brasil. A China adota o modelo macroeconômico com os mesmos 3 pilares: controle de inflação, gestão cambial e disciplina fiscal. A diferença está em como cada pilar é operado e para quem o resultado é direcionado. No Brasil, câmbio flutuante sem intervenção sistemática, real cronicamente desvalorizado. Juros reais de 10% ao ano, os maiores do mundo por décadas. O lucro vai para o exterior. O prejuízo fica no Brasil. A indústria caiu de 24% para menos de 10% do PIB. Na China, banda cambial administrada pelo Banco Central. Juros reais entre 1% e 2%. O lucro e o prejuízo ficam dentro do mercado interno. O capital é direcionado para a produção. A China se tornou a fábrica do mundo e hoje lidera em tecnologia. O instrumento é o mesmo. A intenção é diferente. O debate econômico crítico no Brasil faz diagnósticos corretos sobre os efeitos do modelo. Juros altos destroem a produção.
A austeridade é suicida. A desindustrialização é real. A metáfora do pé de laranja espremido pelo capital financeiro até a morte é precisa e necessária. Essas análises são complementares à nossa tese, não opostas. Elas chegam até a porta e descrevem com precisão o que se vê do lado de fora: a fábrica fechada, o trabalhador desempregado, a dívida crescente. O que falta é abrir a porta e nomear o que está dentro. Quem é o capital offshore brasileiro? Como ele foi construído? E como o tripé é operado especificamente para alimentá-lo? Tributar o offshore sem corrigir a mecânica que o alimenta é tratar a febre sem remover a infecção. O offshore não é apenas um problema de imposto não pago. É o destino final do lucro que o tripé mal gerido extrai do Brasil. A solução não exige destruir o tripé, nem rejeitar os diagnósticos de quem já identificou os seus efeitos. Exige ir um passo além, operar o tripé corretamente, conforme a lógica para a qual foi desenhado em 1999. O câmbio gerencia o balanço de pagamentos. Os juros gerenciam a demanda interna. Simples assim. O instrumento central é o câmbio neutro, uma banda cambial gerida ativamente pelo Banco Central. Ele vende reservas quando o real está fraco, compra quando está forte. O objetivo não é fixar o câmbio, mas eliminar a volatilidade que hoje serve ao capital especulativo. Com câmbio estável, a inflação de câmbio desaparece. Os juros caem naturalmente, de 2 em 2 pontos percentuais, até atingir o limite de 2% ao ano. O investimento produtivo se torna viável. A reindustrialização começa. E o debate que hoje para no diagnóstico finalmente chega à solução. O câmbio neutro não é uma proposta de esquerda ou de direita. É a proposta do Brasil, de todos os brasileiros que produzem, consomem e pagam impostos neste país. Com câmbio estável, o capital offshore e o capital onshore passam a conviver sem que um canibalize o outro. O Brasil e o Brasil encontram um equilíbrio. As reservas externas são rebalanceadas para as moedas dos destinos reais de exportação. O Banco Central cumpre seu papel fiduciário como gestor da riqueza do povo brasileiro, e não como garantidor do carry trade. Não é preciso um doutorado em economia para entender o que é certo e justo. O tripé foi criado para estabilizar o Brasil, não para enriquecer o Brasil.